Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. A paz do Senhor, povo de Deus, amigos, que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o programa Deixa Deus Te Santificar, com a missionária Mileide Rivera, para a glória e honra do Senhor. Amém? E louvamos ao Senhor, louvado seja Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele concede a gente de recebermos a sua palavra nessa hora do Senhor. Amém? Se você tiver alguma petição de oração, pode deixar lá embaixo nos comentários para assim poder estar orando, né? A gente possa orar pelas petições ao final da programação, do programa, né? Então, vamos ir na palavra do Senhor, Lucas capítulo 16. Glória a Deus. Lucas capítulo 16. O tema de hoje é fidelidade a Deus acima de tudo. É muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. Temos que ser fiéis a Deus acima de tudo. Precisamos ser fiel a Deus acima de tudo. Glória a Deus. E quão fiel estamos dispostos a ser para Deus? Quão fiel estamos dispostos a ser para Deus? Glória a Deus. Lucas 16, nos versículos 10 ao 12. Lemos a palavra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Amém. Vamos orar nessa hora. Pai Santo, Pai bom, nos apresentamos perante a Tua presença, meu Deus, reconhecendo que Tu és fiel, que Tu és bom, Tu és perfeito, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de recebermos a Tua palavra, meu Deus. Muito obrigada por me conceder pregar a Tua palavra nessa hora, meu Pai. Eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor seja quebrando as cadeias. O Senhor possa, meu Deus, oh meu Deus, edificar as nossas vidas. No nome de Jesus, que o Senhor possa trazer libertação aos cativos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, curar, sarar. No nome de Jesus, Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa guiar a minha vida para eu falar o que o Senhor quer que eu fale. No nome de Jesus, Pai, eu te peço em nome de Jesus, oh meu Deus, que o Senhor possa tomar o controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo o diabo, repreendo os demônios, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Não tem parte, não tem sorte com o teu povo, com a tua herança. Oh, meu Deus, muito obrigada. Que o Senhor possa dirigir a minha vida. Que o Senhor me poupe de falar uma coisa que o Senhor não quer que eu fale. Que o Senhor possa me guiar com o teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, Pai. Para a glória e honra do teu nome, meu Deus. Porque tu és fiel. Oh, meu Deus. Não tem ninguém que possa se comparar a ti, oh meu Deus, muito obrigada. Obrigada, meu Deus. No nome de Jesus, guia a minha vida, Pai, para a glória do teu nome. E eu sei, meu Deus, que nós vamos ser edificados com essa palavra, porque isso que faz tua palavra, ela corrige, a tua palavra edifica, a tua palavra a cada dia nos ensina, meu Deus, como temos de viver para ti. Obrigada, meu Deus. Muito, muito obrigada. No nome de Jesus, nós oramos e pedimos tudo isso. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Fidelidade a Deus acima de tudo. Muito importante, se nós estamos caminhando segundo o Evangelho de Cristo, se nós falamos que somos cristãos, é muito importante nós compreendermos que temos que ser fiéis a Deus. Mostrar essa fidelidade a Deus acima de tudo. Muito importante, meus irmãos, sermos fiéis a Deus acima de tudo. Se realmente nós amamos a Deus, queremos herdar o reino dos céus, é muito importante nós sermos fiéis a Deus acima de tudo. Então, o que Jesus falou aqui? Lucas capítulo 16. Ele falou nos versículos 10 ao 12. Diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Vamos começar com esse ponto aqui, muito essencial, que Jesus falou. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quando eu sou fiel a Deus, no mínimo quer dizer quando não tem muita coisa, tem falta de coisa. Porém, tem falta de algumas coisas ficam faltando, né? Eu sou fiel a Deus, mesmo não tendo abundância, mesmo não tendo muitas coisas. Eu mostro essa fidelidade a Deus, por quê? Porque eu estou sendo fiel a Deus no mínimo. No momento da provação, quando eu sou testado, quando eu sou provado, passo pela provação, passo pelos momentos difíceis, e aí eu estou sendo fiel a Deus no momento que, quando tem muito pouco, não tem muita providência, não tenho muita coisa, mas eu estou mostrando essa fidelidade a Deus. Então, é isso que o Senhor quis dizer aqui, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então, eu não posso só ser fiel quando tenho muita providência, quando tenho muita coisa, quando tenho muito, mas também no mínimo, também quando tem escassez, também quando tem falta de alguma coisa. É aí que eu vou ser provado se eu estou sendo fiel a Deus pelas coisas que eu posso ter ou por quem Ele é. Então, o significado da palavra fidelidade significa qualidade do que é fiel. Lealdade, retidão, constância, perseverança, exatidão, veracidade. Quer dizer, então, que quando eu sou fiel, eu vou ser constante, eu vou ser leal, eu vou ser perseverante. Então, o Senhor falou em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 8. Diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em tudo dos seus caminhos. O homem que é de um coração dobre, um coração dobrado, quer dizer que esse coração é dobrado, quer dizer, é um coração que um dia está de um jeito e outro dia está de outro jeito. Então, isso que o Senhor quer dizer, esse homem ou essa mulher, qualquer pessoa que tiver um coração dobre, vai ser uma pessoa que vai ter, é uma pessoa que vai ser inconstante no caminho do Senhor. É por isso que tem gente nesse tempo que um dia eles querem obedecer a Deus, mas outro dia, um dia querem obedecer a Deus, outro dia não querem obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque são de coração dobre, tem dupla aparência. Oh, glória a Deus. São pessoas que um dia são de um jeito, um dia de outro. Por quê? Porque tem dupla personalidade. Então, são pessoas que são inconstantes. Um dia querem buscar a Deus, outro dia não querem mesmo. Ficam preguiçosos, ficam sem vontade. Então, o Senhor está falando conosco nessa hora. E o Senhor diz: eu quero que o meu povo seja fiel a mim acima de
tudo, diz o Senhor, porque eu estou vendo os passos, eu estou vendo a sua caminhada e eu quero que você seja fiel a mim no tempo todo, o tempo todo. Eu quero fidelidade a mim acima de tudo. Quer dizer que você vai ser fiel no mínimo, mas também no muito. Se você amar a Deus, Jesus disse em João capítulo 14, quem me ama guardará a minha palavra. E se eu amo a Deus, eu vou guardar a palavra dele. Se eu amo a Deus, eu vou guardar a sua palavra. Quer dizer, eu vou viver segundo a palavra de Deus. Eu vou caminhar segundo a palavra de Deus. Se eu amo a Deus, se eu amo Jesus, eu vou mostrar pelas minhas ações, eu vou mostrar, pela obediência que eu estou tendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória, aleluias. É só vitória, fogo e glória. Então, quem é fiel no mínimo, no tempo que está faltando o pão, no tempo que está faltando trabalho, no tempo que está faltando amigos, familiares não estão aí comigo, mas Deus está, e eu devo ser fiel a Deus no mínimo, quando está faltando comida, quando está faltando trabalho, está faltando alguma coisa na minha vida, está faltando saúde, tá faltando dinheiro, mas eu não sirvo, eu não tô servindo essas coisas, eu sirvo a Deus, eu tô servindo a Deus, e se é Ele que eu sirvo, quer dizer então que eu vou ser fiel no mínimo também, eu vou ser fiel no mínimo, porque eu não sou fiel a Deus pelas circunstâncias, eu sou fiel a Deus porque Ele é fiel a mim, por quem é Ele, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Oh, glória a Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então, eu sou fiel a Deus por quem é Ele, não pelas coisas que eu posso possuir, tomar posse, não pelas coisas que eu posso ter, pelas coisas que eu posso obter. Eu não sou fiel a Deus por isso, eu sou fiel a Deus por quem Ele é. Preciso ser fiel a Deus assim. Então, o Abraão, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 12, que Deus chamou o Abraão e disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai caminhando para a terra que eu te mostrarei. Oh, glória a Deus. O Abraão saiu sem precisar explicação de Deus. Tem muita gente que para obedecer a Deus, eles precisam que Deus explique para eles. Não, meu irmão. Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Não se importando com as explicações que você quer. Se você quer obedecer a Deus, é uma decisão sua. Você tem que obedecer a Deus pela sua própria eleição. Você precisa decidir se você vai ser fiel a Deus. Mas tem pessoas que para obedecer a Deus eles precisam ou querem muitas explicações de Deus. Não, meu irmão. Você precisa compreender e entender isso. Se você quer obedecer a Deus, você vai caminhar pela fé, mesmo sem ver, porque o Abraão, quando Deus chamou ele, meu irmão, Abraão não teve assim, tipo, uma briga com Deus ou uma discussão, não. E tem pessoas que não querem fazer a escolha certa, a escolha é sua. Você precisa compreender que se você quer obedecer a Deus, você precisa, assim, obedecer. Que nem Abraão, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluias. O Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele saiu sem saber para onde ia. Sem saber mesmo para onde ele ia. Mas ele saiu pela fé. Ele caminhou pela fé. Oh, glória a Deus. Então o Abraão ouviu a voz do Senhor que lhe falou e lhe disse, oh, glória a Deus. Oh, obrigada pela tua presença, meu Deus. Então o Abraão saiu pela fé.
Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou para ele, sair da tua terra, da tua parentela. O Abraão teve que deixar sua parentela. O Abraão teve que deixar sua terra. Oh, glória a Deus, para caminhar ao propósito do Senhor. Oh, glória a Deus. Teve que fazer a escolha de obedecer a Deus, porque ele decidiu obedecer a Deus e ele saiu caminhando pela fé, caminhando sem ter visto ainda, sem ter enxergado, mas ele sabia o Deus que falou com ele, quem é Deus, quem era Deus naquele tempo e quem é hoje também, porque ele continua sendo o mesmo Deus. Então, o Abraão, ele sabia. Oh, embora ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que Deus falou com ele. Se Deus falou, ele ia cumprir. Mas ele só tinha que obedecer. Para a gente ver as promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas, precisamos ser fiéis a Deus. Eita glória, aleluias. Eu preciso ser fiel a Deus. Então, meu irmão, o Abraão, ele ia caminhando pela fé, glória a Deus, caminhando pela obediência. E para a gente deixar a sua parentela, a sua terra, a gente precisa se negar a si mesmo. Tem que renunciar a si mesmo. Cumpre-se aí. Oh, glória a Deus, o que Jesus falou, Mateus capítulo 16. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, achá-la, porque do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou do que aproveita ao homem, oh glória a Deus, dá alguma coisa em troca da sua alma, não aproveita de nada não, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, Deus está falando conosco nessa hora. Quão disposto você está para ser fiel a Deus? Aleluias. Fidelidade a Deus acima de tudo. Oh, glória a Deus. Isso que fez Abraão, no mínimo, antes de Deus colocar ele no muito. Agora, não quero que você pense ou enxergue essa palavra com coisas materiais, meu irmão. Não. Tô falando no espiritual, mas também isso pode se aplicar no material, mas eu não quero trazer essa mensagem com esse propósito, entendeu? Eu quero trazer essa palavra no sentido espiritual. As pessoas hoje querem crescimento espiritual, querem crescer espiritualmente. Pessoas querem obter algo de Deus, ter um presente de Deus, ter uma bênção do Senhor, mas não querem se sacrificar. E para Deus colocar o Abraão em graça perante ele, perante os homens, Abraão teve que deixar tudo. E é aí que eu vou ser provado, testado, se eu vou ser fiel a Deus no mínimo. Quer dizer, quando eu perco as coisas, quando eu perco os meus amigos, perco a minha família, perco tudo por amor a Jesus, será que eu vou continuar sendo fiel a Ele? Será que eu vou continuar louvando a Deus? Será que eu vou continuar obedecendo a Deus? Porque a fidelidade quer dizer que eu vou ser fiel, quer dizer que eu vou obedecer a Deus. Eita glória! Então o Senhor diz nesta hora, oh glória a Deus, fidelidade a mim acima de tudo, precisa ser fiel a Deus, acima de tudo, glória a Deus. Então o Abraão, ele foi fiel, ele deixou tudo por Jesus, e quando Deus colocou ele no muito, quer dizer que Deus honrou ele. Você quer ser honrado por Deus? Então tem que honrar a Deus primeiro, mas não vai honrar a Deus para receber algo em troca. Vai honrar a Deus porque você ama Ele, porque você quer verdadeiramente ficar perto do Senhor, né? Mas tem pessoas que estão honrando a Deus para receber a honra de Deus em troca. Meu irmão, Deus esquadrinha, Ele sonda os corações, não tem como enganar a Deus. Oh, glória a Deus. Então, Deus fala assim: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Quem é fiel no muito, oh, no mínimo, quer dizer, também é fiel no muito. Agora, ouça isso aqui, ó. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Oh, glória a Deus. Se eu sou injusto no mínimo, quando as coisas estão faltando, ou quando alguma coisa acontecer comigo, eu sou injusto, eu sou infiel, também vou ser no muito. Se nas
poucas coisas que Deus tem colocado na minha mão, responsabilidades, coisas para fazer para Ele. Eu não sou responsável. Como eu quero então que Deus me coloque no muito? Por exemplo, tem pessoas, oh glória a Deus, que falam que querem servir a Deus, que querem honrar a Deus no ministério. Tem pessoas, desculpa, tem pessoas que querem honrar a Deus, segundo eles, querem honrar a Deus de um jeito, oh glória a Deus, quando as coisas ficam difíceis, eles falam pela boca, só pelas palavras. Mas aí, quando de fato acontecer as coisas, eles não honram a Deus. Tem pessoas também que querem ministério, pessoas que querem pregar a palavra, mas quando Deus dá certas responsabilidades para eles não estão cumprindo com aquilo. Mas então, eles querem que Deus coloque eles no alto, no muito, né? Que Deus honre eles. Pessoas querem servir a Jesus, mas só querem ser vistos pelos homens. Querem ser enxergados pelos homens, aplaudidos pelos homens. Desculpa. Mas são poucos aqueles que querem ganhar almas para Jesus. Meu irmão, também são poucos aqueles que são fiéis a Deus, certamente quando não tem muito dinheiro. Então, querem muito dinheiro porque eles amam o dinheiro, mas a palavra de Deus diz assim, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Meu Deus do céu. Então, a raiz de todos os males, a raiz de toda espécie de males é o amor ao dinheiro. Então, não ame o dinheiro, porque ele perece, ele se destrói. Agora, quando voltamos para Lucas 16, eu quero que a gente possa enxergar isso também de um jeito espiritual. Não só nas coisas terrenais ou no material, mas também nas coisas espirituais. Que isso certamente, por dizer assim, um dos maiores significados que a gente tem dessa palavra. Quando o Senhor fala, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quando Deus fala quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Como nós queremos entrar na vida eterna, herdar o reino dos céus, se nós somos infiéis na terra? Como queremos então herdar o reino dos céus, se ainda na terra somos infiéis? Agora, se somos fiéis na terra, vamos então herdar de fato o reino de Deus, porque Deus vai ver que a gente é fiel aqui e também vai ser fiel lá. Oh, glória a Deus. Mas se somos infiéis aqui, então Deus vai ver que também vamos ser infiéis lá. E nada imundo pode herdar o reino de Deus. Nada que esteja sujo, apodrecido, falando no sentido espiritual, que está cheio de pecado, cheio de maldade, de treva. É por isso que Jesus fala que é preciso voltar para Ele, se arrepender, se voltar para Ele, oh glória a Deus, se converter, glória a Deus, se reconciliar com Ele, para que assim a gente possa ser limpo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E aí, então, a gente pode ser transformado, renovado pelo poder de Deus. Mas é muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. Porque o Senhor fala assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então, se o Senhor te coloca à prova. Por exemplo, a gente já falou do Abraão, né? O Abraão foi posto à prova e ele passou a prova. Porque ele mostrou e demonstrou que ele não estava de trás da promessa da terra, entendeu? Da promessa da terra terrenal. Quer dizer, ele estava
atrás do Deus vivo. Ele não foi atrás da terra. Ele não foi atrás da promessa. Ele foi atrás do Deus da promessa. Isso que fez a diferença na vida do Abraão. Porque ele creu a Deus. Ele confiou. Ele teve fé. Ele teve fé em Deus. Mesmo sendo incircunciso. Sem ainda estar ou ter feito a circuncisão. Isso que mostrou e que fez a diferença na vida do Abraão. Oh, glória a Deus. E então, Deus achou nele um homem fiel, um homem que acima das circunstâncias, das coisas que ele estivesse passando, ele não era fiel a Deus pelas circunstâncias. Ele não era, como falou em Tiago capítulo 1, versículo 8, que a gente leu faz alguns minutos atrás. Ele não era desse tipo de homem que era do coração dobre. Ele era um homem, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que era fiel a Deus o tempo todo. Isso que fez a diferença na vida do Abraão. Porque ele era fiel a Deus. Mesmo tendo, mesmo não tendo. Aguardando pelo filho prometido. O filho Isaac que Deus tinha prometido. Mesmo assim, na espera, ele foi fiel. É claro que cometeu alguns pecados e erros. Como, por exemplo, ele deu ouvidos à sua mulher. Quando a mulher falou para ele, e a Sara falou para ele se chegar na serva dela para ter um filho. É claro que aí eles fraquejaram, né? Fraquejaram, quer dizer, eles fraquejaram. Eles foram fracos nesse momento, como qualquer de nós podemos ser fracos. Mas eles se arrependeram e eles pagaram as consequências. Qual foi a consequência? Tirar fora a escrava, a serva e o filho dela. Porque o filho dela não ia herdar com o filho da livre. Desculpa, louvado seja o nome do Senhor. Então, é por isso, meus irmãos, que a gente tem que compreender isso. Quando muitas pessoas que são apóstatas usam essa palavra que eu estou lendo em Lucas, capítulo 16, para falar de dinheiro, de riquezas terrenais, mas eu não quero trazer essa palavra com esse motivo. É claro que a gente precisa ser fiel a Deus o tempo todo, mesmo não tendo nada material, mas também, mesmo a gente tendo coisas materiais, mas a gente não pode deixar de tomar cuidado da vida espiritual, porque isso que o mais importa. O terrenal não importa. Se Deus prover, amém. Se não prover, amém também. Ele é o Deus da provisão, é claro. Ele vai prover, glória a Deus. Mas se a gente é fiel e se a gente colocar o reino de Deus e a sua justiça primeiro, então todas as demais coisas, desculpa, vão ser acrescentadas. Então, quando eu busco a Deus, quando eu procuro o rosto do Senhor, eu busco o rosto de Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas segundo a vontade de Deus. Mas é claro que eu devo ser fiel a Deus o tempo todo, tendo ou não tendo, porque o principal aqui, a coisa mais essencial, vou dizer assim, é a minha vida espiritual. Então, glória a Deus, o Senhor fala aqui, não só das coisas terrenais, porque muitas pessoas, como eu falei, usam essa palavra para manipular, para enganar pessoas, para só se focar no terrenal. Não, meus irmãos. Mas no espiritual é que a gente tem que focar. Então, para que eles foquem só no terrenal. Para eles focar só no terrenal. Essas pessoas falam isso, mas é no espiritual que a gente tem que se focar. Porque pelo amor ao dinheiro que muitas pessoas estão caindo da graça de Deus, estão sendo destruídos. Triste, muito triste e lamentável, é uma pena, mas é o que a palavra de Deus fala. Pelas riquezas, pelo dinheiro, muitos estão se perdendo, muitos estão se corrompendo, muitos estão negando a fé, muitos estão vendendo a palavra também, meus irmãos. Isso que fala aqui. Então, é claro que a gente não vai estar focado que Deus vai colocar no sentido terrenal, mas é claro que a palavra fala que quando homens de Deus foram obedientes a ele, Deus colocou eles em honra, não só espiritualmente, mas também materialmente. É claro que quando a gente busca Deus primeiro, acima de tudo, sem procurar uma coisa em troca, Deus honra a gente em todo sentido, tanto espiritual como terrenal. É claro. Mas, glória a Deus,
Mas a gente não pode estar atrás das coisas terrenais. Isso que é o problema. Quando a gente coloca o coração nisso. Deus abençoou Abraão, não só espiritualmente, mas também materialmente, terrenalmente. Mas o Abraão não colocou o amor, o coração nas riquezas, nas coisas terrenais. O Abraão colocou o amor em Deus. É por isso que ele foi chamado amigo de Deus, porque ele teve fé, ele creu a Deus, mesmo sendo incircunciso. E é por isso que Deus honrou o Abraão, porque ele honrou a Deus, mesmo não tendo nada, mesmo saindo, deixando tudo para trás. E é isso que Deus honra. Mas agora, se o nosso coração se corromper atrás das riquezas terrenais, se o nosso coração se corromper atrás das coisas materiais, é aí que Deus não vai me honrar, porque eu tô colocando isso acima de Deus. Então, eu tô idolatrando isso, e Deus abomina a idolatria. Glória a Deus. Então, é muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos, porque Deus quer fidelidade acima de tudo. Acima de tudo, Deus quer fidelidade a Ele. E se Deus vê que você não quer deixar tudo para trás, você está muito apego às coisas da terra, muito triste e lamentável, Deus não pode te honrar. Quando eu falo te honrar, é que a sua presença esteja com você, que o favor dele, que ele possa ir contigo, que ele esteja contigo, que ele possa te honrar no sentido espiritual, que você possa achar graça perante Deus. Eu prefiro isso do que as coisas terrenais. Mas isso encaixa todo sentido, porque se você é infiel no mínimo, se você rouba, você é um ladrão, você faz extorsão, você faz injustiça nas coisas terrenais também, como que você quer ser honrado por Deus? Muitas pessoas estão roubando, sendo ladrões, estão vendendo o evangelho. O evangelho não se vende, a palavra de Deus não pode se vender. A gente precisa permanecer como o Nabote. O Nabote, ele permaneceu fiel a Deus e não vendeu a vinha do Senhor. A vinha que era dele, mas era do Senhor, era dos pais dele. Era uma herdade de Deus, dos pais, da família dele, dos pais dele. Oh, glória a Deus. Então, quando Acabe foi para o Nabote e oferecer esse negócio, se ele podia vender a vinha para ele, ou trocá-la por outra melhor que essa. Ele falou que Deus me livre, me poupe, me livre o Senhor de eu vender a herdade dos meus pais, ou a herança, que Deus me livre de eu vender a herança dos meus pais. Glória a Deus. Então, o Senhor fala assim, precisa ser fiel acima de todas as coisas. Nós precisamos ser fiel a Deus acima de tudo. O Moisés, olha, eu vou ler isso para vocês. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, ó meu Deus. Hebreus capítulo 11. Oh, glória, glória. Antes de ler a parte de Moisés, eu quero ler a parte do Abraão também. Olha, que fala assim, no versículo 8, vamos ler vários versículos aqui, tá? Hebreus capítulo 11, diz assim, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Esses homens de Deus e essas mulheres de Deus não estavam atrás de riquezas terrenais, mas sim das celestiais. Isso que nós temos que compreender, meus irmãos. Essas pessoas que eram como nós, pessoas imperfeitas, pessoas que se colocaram nas mãos de um Deus perfeito, para eles, para que Deus pudesse aperfeiçoar sua obra neles. E aí eles ficaram perfeitos no sentido completos em Deus, que diz ser santos, separados para Deus. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde ele ia, mas sim,
meus irmãos, ele saiu obedecendo pela fé, porque ele sabia o Deus único que falou com ele. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha, vou ler isso de novo. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Embora ele estava numa terra terrenal, ele sabia que essa terra era alheia, porque ele estava atrás da terra celestial. Olha que lindo, que maravilhoso, meus irmãos. Uma maravilha só. Se nós pensássemos desse mesmo jeito, tudo fosse muito diferente. Acredite. Mas, lamentavelmente, infelizmente, muitas pessoas hoje estão atrás das coisas terrenais. Então, e querem receber alguma coisa de Deus. Olha, Deus não trabalha assim, não. Ele não opera desse jeito, não. Mas olha o que diz. Diz, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quer dizer que ele estava esperando, aguardando a terra celestial. Isso que nós temos que ir atrás da terra celestial, quer dizer. Então, se eu não sou obediente a Deus no terrenal, eu não sou obediente a Deus nessa terra terrenal, né? Nessa terra alheia, que eu não pertenço aqui. Em Jesus, eu já não pertenço mais aqui. Se eu sou... Eu tô caminhando aqui e eu tô muito apego a essa terra. Infelizmente, eu não posso herdar o reino dos céus, sabe? Mas quando eu coloco minha fé em Deus e eu tô atrás da terra celestial, aí eu vou obedecer a Deus, aí eu vou ser fiel a Deus, mesmo sendo testado, assim como foram os 3 hebreus. Esses homens foram testados e já em breve, muito em breve, vou falar deles. Mas olha, eu vou continuar lendo aqui, tá? Diz assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Olha, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque quanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Glória a Deus. Então, vamos passar para o versículo... Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Porque as promessas que eles estavam atrás que eles estavam procurando não eram, meus irmãos, promessas terrenais, mas sim celestiais. Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha que fé tão grandiosa. Essa é a fé
que nós precisamos ter. Uma fé que nos leva a obedecer. Não uma fé que vai ficar aí. Simplesmente, eu creio, eu acredito. Mas não leva a gente a obedecer a Deus. Glória a Deus. Simplesmente fica em palavras só. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Glória a Deus. Então, agora vamos passar para o versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha, eu quero fazer aqui ênfase nisso. Muito importante nós compreendermos isso. Como muitos, infelizmente, hoje, que são pessoas sem vergonha, pessoas que certamente não têm o temor do Senhor, pessoas que não têm vergonha na cara. Tenho que falar assim, porque é a pura verdade. Estão pregando um falso evangelho de riquezas terrenais, uma riqueza terrenal. Querem falar um evangelho de coisas materiais e muita coisa da terra, para pessoas se estabelecerem na terra. Mas não pregam para que as almas sejam salvas. Não pregam para que as almas possam herdar o reino dos céus. Oh, glória a Deus! Então, é muito triste hoje ver e enxergar isso, quando a palavra de Deus fala tudo o contrário, que o Moisés, ele recusou as riquezas terrenais, ele recusou os tesouros dos egípcios. Meu Deus, aleluia. Esses tesouros do Egito, ele recusou. E por que é que hoje as pessoas ficam desse jeito, atrás das coisas terrenais? Isso não vai me levar ao céu. Eu preciso ser fiel a Deus acima das riquezas, acima das trevas que possam estar ao meu redor. Eu preciso ser fiel a Deus com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me negar, renunciar a mim mesmo. Eu preciso ser fiel a Deus acima da provação, do teste. Eu preciso ser fiel a Deus acima de tudo, meus irmãos. Mesmo perdendo coisas, mesmo deixando para trás a minha antiga vida, eu preciso ser fiel a Deus, eita glória. Sabe por quê? Porque disso é que vai se determinar se eu vou ser salvo ou não. E tem pessoas aí que falam, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Bom, você aceitou Jesus, mas se você vai ser salvo, é claro que é em Cristo, mas você precisa perseverar até o fim, porque ser fiel é um dos significados de fidelidade, é constância. Então, preciso ser constante, perseverante. Também significa perseverança. Então, preciso ser perseverante em Deus. Oh, glória a Deus. Então, olha, diz assim, pela fé Moisés, sendo já grande, ninguém obrigou ele, ninguém forçou ele decidiu ser fiel no pouco. Deus colocou ele no muito. Como assim, Mileixa? Como que você quis dizer isso? Ele deixou tudo, as riquezas do Egito, os tesouros do Egito, ele deixou tudo para trás. E ele preferiu padecer, sofrer com o povo de Deus, do que gozar dos deleites, do que gozar, do que ter gosto do pecado, ou ter gosto, das coisas terrenais. Então, o que aconteceu com isso? Deus honrou ele e colocou ele nessa posição de ser o líder dos hebreus naquele tempo. Ele foi aquele que Deus usou para libertar o seu povo da escravidão. Olha que coisa linda, meus irmãos. Coisa maravilhosa que Deus faz. Agora, não é que a gente, quer dizer, a gente está procurando que Deus coloque a gente numa posição assim, não.
Mas é o que eu falo, quando a gente é fiel, Deus honra de muitas maneiras, de qualquer jeito. Ele vai honrar do jeito dele, do jeito que ele quiser. Ele vai honrar a tua vida quando você é fiel a ele. Ele vai preservar a tua vida, ele vai cuidar de ti. Mas quando você é infiel, quando falo de fiel, falo de obediência. Se você não é obediente a Deus, não espere que ele te honre, que ele possa te honrar. Não espere que Deus possa te a favorecer com a sua bênção, não. Mas quando você é fiel acima de tudo, é aí que você vai ter então, né, o favor de Deus, a honra da parte do Senhor. Então, fala assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Glória a Deus! Coisa maravilhosa e linda, meus irmãos. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer de nós. Então, voltamos para lá, para Lucas, capítulo 16. Mas antes de voltar para Lucas, melhor vamos ir considerar Daniel, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nesse capítulo aqui, a gente vê que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, né? Muito grande, e ele queria que todos lá honrassem ou se prostrassem diante dessa estátua, e ao som da música, dos instrumentos da música. Ele queria que todo mundo, né, ficasse de joelho perante essa estátua, né? Então, ele queria que todo mundo, né, pode dizer assim, se consagrasse nessa estátua. Mas tinha naquele tempo 3 homens hebreus que eles estavam lá pela catividade, né? Então, eles eram de Israel, mas eles estavam cativos lá, na Babilônia. Então, eles falaram assim, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua. Olha, vamos ver qual foi a resposta aqui. Glória a Deus. Então, eu também quero lembrar aqui, qualquer que não lembrasse, que não postrasse, que não se postrasse e adorasse, essa estátua seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Daí, então, diz assim no versículo do Daniel capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeios e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se postraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não postrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois,
Se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música para vos postrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, que provocação grande esse rei fez ao Deus de Israel. Ninguém pode provocar a ira de Deus, ou provocar desse jeito, ou tentar a Deus, né? Ou fazer um reto a Deus, assim, tipo, de um jeito de um jeito para ir em contra do Deus vivo. Porque esse Deus vivo, meu irmão, ele vai agir. Se você achar assim, tipo, Deus não vai poder livrar essa pessoa, Deus não pode fazer isso, acaso tem alguma coisa difícil ou impossível para Deus? É certo que não. Então, diz assim, glória a Deus, aleluia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que coisa linda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esses homens estavam dispostos a honrar a Deus e a ser fiel a Deus, mostrar fidelidade a Deus acima de tudo, meus irmãos. Por quê? Porque a gente pode ver nessa palavra que eles falaram assim: nós não vamos nos prostrar. E mesmo se o nosso Deus não nos livrar, eles sabiam que Deus podia livrar eles, mas mesmo se não fosse a vontade de Deus livrar eles nesse momento, eles iam morrer em Deus e eles iam ir para a vida eterna, né? Eles iam dar o reino dos céus. Então, é muito lindo, glória a Deus, que a gente pode ver que eles falam assim, eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo de morrer. Eles falaram: se o nosso Deus nos livra, e se não nos livrasse, fica sabendo que também não vamos nos prostrar. Mesmo assim, o nosso Deus não nos livrando, não vamos nos prostrar diante dos teus deuses e diante dessa imagem, dessa estátua de ouro que tu levantaste. Glória a Deus. E essa é a fidelidade. Esse é o tipo de fidelidade que Deus quer ver em nós. É uma fidelidade que não é comum. Porque a fidelidade da maioria das pessoas se baseia no que podem possuir, podem obter, ou mesmo se eles estão bem com a sua vida, aí que são fiéis. Mas a gente vê o caso do Jó. Jó, ele foi fiel a Deus, mesmo perdendo tudo, mesmo tendo perda, mesmo perdendo as coisas terrenais, materiais e também os próprios filhos. Meus irmãos, que coisa dolorosa, mas mesmo assim, glória a Deus, ele foi fiel a Deus, acima de tudo. Ele não amaldiçoou o nome de Deus. E Deus honrou ele ao final. Então, a mesma coisa acontece com esses homens judeus, né? Eles honraram a Deus, eles preferiram ser fiel a Deus acima de tudo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles honraram a Deus, glória a Deus. Italai, eles honraram a Deus acima de tudo. Eles não tinham medo da morte. E a maioria das pessoas hoje temem a morte. Mesmo dizendo que estão em Cristo, temem a morte. Não sabem para onde vão após a morte. Então, muitas pessoas, quando são testadas desse jeito, que a vida deles está em jogo, eles negam a Deus. Muito triste. Mas esses homens, esses 3 judeus, fizeram diferente. E eu sei que ainda tem pessoas assim nessa terra. Pessoas que são dispostas a tudo por amor a Jesus. Pessoas que são fiéis a Deus acima de tudo. Mas o Senhor falou: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no mínimo, também no muito vai ser injusto. Então, esses aqui foram fiéis no mínimo, quando não tinham esperança de vida.
perante o homem, eles estavam condenados à morte. Eles iam ser tirados, né? A vida deles, quer dizer, ia ser tirada. E eles iam ser jogados lá nessa fornalha de fogo ardente. Mas eles, mesmo assim, não negaram o nome do Senhor. Eles continuaram sendo fiel a Deus. E continuaram sendo fiéis a Deus, quer dizer. Então, olha, a nossa fidelidade não pode depender das coisas, meus irmãos, que eu possa ter ao meu redor ou pelas circunstâncias, como eu já disse. Minha fidelidade a Deus tem que ser acima de tudo, porque eu amo Ele, porque eu sou grata a Ele, por quem é Ele, né? Ele é fiel e eu sei que Ele pode me livrar, mesmo não me livrando, Ele é fiel para recolher a minha alma. Oh, glória a Deus. Então, e eles falaram assim, e se não, fica sabendo, ó rei, que dizer, se o nosso Deus não nos livrasse, eles quiseram dizer, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. O que nós faríamos se fôssemos lançados dentro de um forno ardente desse jeito assim? Continuaríamos sendo fiéis a Deus? Porque esse forno, essa fornalha de fogo ardente, não só é literal, assim, tipo, é físico, mas também pode ser espiritualmente. O que nós vamos fazer? Vamos continuar sendo fiéis a Deus ou vamos negar o nome dele e vamos ser infiéis? Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Versículo... Glória a Deus. Sim, versículo 24. Falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E disse assim, responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lição neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, olha só. Esses homens, olha como diz a palavra. Eles estão passeando dentro do fogo e nada de lição neles. Não. O aspecto do quarto era semelhante ao filho dos deuses. Isso que falou Nabucodonosor, porque ele não sabia enxergar, porque ele era idólatra e servia a muitos deuses falsos, só a um Deus único. Mas ele não sabia que quem estava com ele, com aqueles 3 judeus, era o próprio Jesus, o próprio. Aí com eles, glória a Deus. Olha que lindo, quando a gente é fiel a Deus, Deus honra a gente, Deus preserva a gente, Deus guarda, Deus cuida da gente. Mas como que a gente quer todas essas coisas da parte do Senhor se a gente não é fiel a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, isso que se aplica na palavra que a gente estava lendo em Lucas 16. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre
os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, meus irmãos. Coisa maravilhosa. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Até o Nabucodonosor teve que reconhecer que Deus estava, que Deus era com esses homens. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Glória a Deus. Quando a gente confia, essa confiança, essa fé vai me levar a obedecer a Deus, meus irmãos. Vai me levar a me santificar para Deus. Vai me levar a ser santo para Deus, acima de tudo. E muitas pessoas se justificam pelas tentações, pelas provações, pelos testes. Não. Não fique se justificando na carne. Obedecer é possível com a ajuda do Espírito Santo. Mas se a gente confiar nas nossas próprias forças, o nosso próprio intelecto, é claro que a gente não vai poder ser fiel. Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente confia plenamente no Senhor, acredite, meu irmão, que Deus vai nos ajudar para ser obediente. Se essa confiança não pode ficar só em palavras, vai me levar a ser obediente a Deus. Essas palavras que eu estou falando, essa confiança, quer dizer, vai me levar a ser obediente a Deus, a honrar a Deus e ser fiel a Ele acima de tudo. E aí, então, Deus vai poder cuidar de mim. Mas como que eu quero que Deus cuide de mim se eu não sou fiel a Ele? Olha, muito lindo. O Nabucodonosor teve que reconhecer ainda que não tinha outro Deus que pudesse livrar como esse Deus verdadeiro e único. Igual Daniel, ele foi fiel a Deus, mesmo sendo ameaçado, né? Que iam lançar ele na cova dos leões. Se ele não orasse, quer dizer, qualquer pessoa que orasse, fizesse petição de oração a qualquer Deus ou homem fora do rei, ia ser lançado na cova dos leões. E o Daniel, mesmo ouvindo o decreto desses sátrapas, oh glória a Deus, é muito lindo como Deus age através desses homens da palavra. Então, esses precedentes, né? Esse decreto que foi, né, posto, ou tipo assim, foi ideado, foi ideia desses precedentes para o rei. E o rei firmou o decreto. Esse decreto do rei foi por parte desses homens malvados, homens maldosos, quer dizer, homens maldosos, né, que falaram para o rei fazer isso porque eles queriam fazer uma coisa contra o Daniel, porque o Daniel não tinha nenhum vício, nenhuma falta, nenhum pecado que eles pudessem acusar ele. Então, é por isso que eles fizeram isso. Quando Daniel ouviu o decreto, ele se ajoelhou perante a presença do Senhor e não se importou com nenhuma ameaça. Olha, e Deus guardou Daniel. Esses homens maldosos acharam o Daniel orando, clamando na presença de Deus. Levaram ele, jogaram ele na cova dos leões. Olha, mas que coisa mais linda. Deus livrou Daniel dos leões. Porque ao igual do que aqueles 3 judeus, o Daniel também foi fiel a Deus, acima de tudo. Mesmo tendo sua vida em risco. Mesmo tendo sua vida em jogo de que pudesse morrer a qualquer hora. Mas ele preferiu honrar a Deus a que honrar outro Deus para preservar, para salvar sua própria pele, para preservar sua vida. Quem preserva a nossa vida é Deus e não o homem. A gente não tem que temer a morte, nem tem que temer um homem que possa tirar a nossa vida.
O que a gente tem que procurar é que a nossa alma esteja bem com Deus, para que assim, se eu morrer hoje, possa ir para o céu e não para o inferno. Se Jesus voltasse hoje, eu possa ir no arrebatamento e não ficar na grande tribulação. Glória a Deus. Então, muito lindo. Olha como diz Daniel capítulo 6. Glória a Deus. E ao igual desses homens, a gente vê Esther e tantos outros homens e mulheres que foram fiéis a Deus, mesmo sendo ameaçados, sendo perseguidos, eles continuaram sendo fiéis a Deus e Deus honrou eles. Mas teve muitos outros que foram infiéis no pouco, também no muito foram infiéis. Glória a Deus, muito triste. Glória a Deus. Então, a gente vê aqui, glória a Deus, no versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Coisa linda. Como Deus age com aqueles que são fiéis a Ele. Meus irmãos, precisamos ser fiéis. Precisamos sermos fiéis a Deus até a morte, sabe? Temos que ter uma evidência. Essa evidência que a gente vai ser fiel a Deus até o fim. Até o fim. Urias foi um homem que foi fiel a Deus, mesmo perdendo sua vida. Injustamente foi tirada a sua vida. Mas olha, Urias foi fiel até o fim, tanto para Deus como para o povo dele. Oh, glória a Deus. Igual a gente vê em Esther. Esther, ela foi fiel a Deus, né? E ela falou assim, se eu tenho que perecer, eu vou perecer, mas eu vou interceder, eu vou orar, vou clamar, vou jejuar pelo meu povo, eu vou fazer o que é certo, eu vou entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada, que ela estava em risco de morrer. Porque uma pessoa que não era chamada pelo rei era um desrespeito, uma pessoa entrar na presença do rei naquela época, naquela cultura, né? Entrar na presença do rei sem ser chamada a pessoa, ao menos que o rei estendesse, né, aquele cetro de ouro que ele tinha. Mas do contrário, a pessoa podia morrer. Era, né? Era o normal daquele tempo. A pessoa, se não fosse chamada, ia morrer. Se não fosse chamada pelo rei. Mas essa mulher, ela preferiu ser fiel a Deus, honrar a Deus, mesmo em risco de morrer. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Coisa linda, né? Ela falou assim, glória a Deus, aleluia. Esther, vamos no livro de Esther. Oh, glória a Deus. Nós te louvamos, te agradecemos. Versículo 16. Vai e ajunta todos os seus judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Glória a Deus.
Aleluias. Olha, mas Esther alcançou graça perante os olhos do rei, e ele estendeu sobre ela o cetro de ouro. Olha, ele apontou para Esther o cetro de ouro. Coisa mais linda. Quando a gente é fiel a Deus, acima de tudo, Deus honra a gente, meus irmãos. É por isso que voltamos para Lucas capítulo 16. E tem muitas outras histórias bíblicas, né? Mas, para a glória do Senhor, eu aqui falei das que Deus foi me dirigindo, né? Segundo a sua vontade. Glória a Deus. Para que a gente tenha uma ideia do que é honrar a Deus, né? E do que Jesus está falando aqui. Em Lucas 16. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é infiel no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se num alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, Deus tem nos encomendado uma obra, um ministério, amém, da salvação para nós e para outras pessoas. Será que eu estou sendo exemplo de Jesus? Estou seguindo as pegadas de Jesus? Por quê? Porque se eu não estou sendo fiel com o alheio, aquilo que pertence a Deus, minha vida pertence a Deus e não a mim. Então, tenho que honrar a Deus nessa vida, porque se eu não estou sendo fiel a Deus no alheio, que é nessa vida que pertence a Deus e nas coisas que Ele tem me confiado, que pertencem a Ele, então, como eu quero, então, que Ele me confie o verdadeiro, esse corpo perfeito e incorruptível que Ele tem preparado para o seu povo que é fiel e que vai perseverar até o fim. Como eu quero, então, herdar o reino dos céus? Se eu estou sendo infiel no mínimo, estou sendo infiel no alheio, e no muito eu quero ser colocado? Não. Oh, glória a Deus. É por isso que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos, meus irmãos. Precisamos ser fiel a Deus, precisamos ser fiéis a Deus até o fim. E diz o versículo 13 de Lucas 16. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Aleluias. Então, a gente tem que largar tudo por Jesus. Largar a antiga vida, largar o pecado, largar as coisas que eu tô colocando acima de Deus, que na verdade eu tô idolatrando essas coisas. Tenho que largar isso por amor a Jesus. Se eu quero mesmo herdar o reino dos céus, se eu quero mesmo que Deus me confie o verdadeiro, glória a Deus. Então, como eu quero ser honrado se eu não estou honrando a Deus? Aleluia. Louvado seja Deus pela sua palavra. A sua palavra é fiel. A sua palavra é grande, é maravilhosa. Não tenho palavras o suficientes para expressar a grandeza do nosso Deus e da sua palavra. Amém? Mas glória a Deus pela palavra que tem nos dado. Se tiver alguma pessoa que se aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, pode colocar nos comentários alguma pessoa que queira reconciliar com Jesus, ou uma pessoa que precisa de oração, também pode deixar saber, né, nos comentários, para sim estar orando. Glória a Deus. Vamos orar para a glória e honra do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Redentor. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos louvar a Deus. Vamos orar. Amém? Se tiver alguma petição, pode colocar. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, meu Deus, meu todo-poderoso Deus. Oh, glória a Deus. Muito obrigada, mas muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença, meu Deus. Oh, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua presença, meu Deus. Muito, mas muito obrigada porque a tua palavra é fiel. A tua palavra
é certa, é verdadeira, meu Deus. Nos ajude a viver segundo ela, nos ajude a viver segundo a tua palavra, caminhar segundo a tua vontade, seguindo as pegadas de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, que o Senhor nos ajude a ser fiel a Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas, para assim, Pai, para que assim a gente possa herdar o reino dos céus, a gente possa receber essa herança que o Senhor fala na sua palavra. Se no pouco fostes fiel, também eu te colocarei no muito. Oh, meu Deus. Oh, muito obrigada pela tua palavra. Oh, glória, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada pela tua presença, meu Deus. Eu te peço pelos meus irmãos, pelos amigos, pelas almas, que o Senhor possa resgatar as almas, que o Senhor continue edificando a sua igreja, que o Senhor continue guardando o teu povo. Meu Pai, peço pelo Israel, eu peço pelo Brasil, peço pelo Portugal, pelo Moçambique, pelas nações inteiras, também essas nações que fazem guerra contra o Brasil. Pai, eu sei que isso que está acontecendo da guerra é cumprimento da palavra. A palavra vai continuar se cumprindo e a gente não pode deter isso. A gente não pode orar para que isso seja detido. A gente não pode orar, Pai, para que tempos de paz venham, porque não vem tempos de paz, mas sim tempos de mal a pior. Os tempos vão se empeorar, vão piorar, Pai. Então, é muito necessário, preciso compreendermos isso, meu Pai. Nos ajude, Pai. Eu te peço, Pai, pelas vidas que precisam de oração, que pedem oração constantemente no chat, nas redes sociais, Pai, nas redes sociais. Eu te peço, Pai, que nos ajude a perseverarmos até o fim, com a tua ajuda, com o poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Nos ajude a te ser fiéis, Pai. Pai, para a glória e honra do teu nome, nos ajude a te honrar, Pai, e também no mínimo ou no muito ser fiéis a ti. Oh, meu Deus, queremos ser fiéis a ti, meu Deus, para a glória e honra do teu nome, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, nos ajude, meu Deus. Eu repreendo o diabo, repreendo os demônios, no nome de Jesus. Que o Senhor possa quebrar as cadeias para a glória e honra do teu nome. Que o Senhor possa trazer libertação aos cativos. Oh, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer coisa grande para a glória do teu nome, meu Deus. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa sarar feridas, que o Senhor possa curar doentes, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar resgatando vidas para ti, meu Pai. No nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, pela guiança do teu Espírito Santo, meu Deus. Oh, glória a Deus. Muito obrigada, meu Pai. Oh, glória, 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 glória a teu nome. Oh, glória. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada pela tua palavra. Nos ajude a viver segundo ela. Nos ajude a amar ela, obedecer ela a cada dia, meu Deus. Sem desculpas. A cada dia te honrar. Para a glória do teu nome, meu Deus. Te louvamos, meu Pai. Te agradecemos. Muito obrigada, meu Deus. Preencha nossas vidas com a tua presença, com o poder do teu Espírito Santo, com o teu fogo, meu Deus. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Muito, mas muito obrigada. Oh, Pai. Obrigada, meu Deus. Colocamos tudo nas tuas mãos. Deixamos tudo nas tuas mãos. As nossas vidas. Nos ajude a te ser fiel. Te ser fiel. Acima de tudo. Eu te agradeço por essa palavra que tem nos falado poderosamente nessa hora. E como diz Mateus capítulo 25, Pai, no versículo 23, disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. E eu sei, meu Pai, que se nós continuamos a sermos fiéis a ti até o fim, assim o Senhor vai falar para nós, naquele dia, o Senhor nos vai conceder de herdarmos a herança do Senhor, que é a vida eterna. Mas para isso, temos que caminhar em santidade, em santificação. Como diz Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós precisamos nos guardar e preservar para ti em santidade, longe da prática do pecado, longe da antiga vida, nascer de novo da água e do Espírito de Deus, caminhar no Espírito Santo,
viver uma vida santa e justa para ti. Nos ajude a te honrar e ser fiéis a ti até o fim. No nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Graças, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos isso tudo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor, porque só Ele merece. Toda a glória, toda a honra é dele. Olha para minhas mãos. Eu não tenho nenhuma marca, né? Porque eu não morri por você. Não idolatre ao homem, porque o homem é só instrumento de Deus. Mas a gente tem que louvar a Deus, porque Ele, só Ele, merece a glória. Jesus foi quem morreu e ressuscitou por nós. Então nós precisamos sermos fiéis a Deus, né? E honrar e louvar Ele, porque foi Ele que morreu e ressuscitou por nós. Só Ele é merecedor de glória e honra. Então, toda a glória pertence a Ele, Ele que fez tudo. Louvado seja Deus. Eu amo muito todos vocês no amor de Cristo Jesus. Fiquem na paz de Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Toda a glória para Deus. E lembre-se que Jesus está voltando, nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor em santificação.